Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Tudo jóia? Galerinha, hoje a aula vai continuar com a questão de dilatação. Na última aula nós vimos sobre dilatação linear, né, que é aquela parte que tem um acréscimo, né, uma variação de comprimento, né, porque a dilatação linear é apenas do comprimento. Hoje nós vamos iniciar com dilatação volumétrica. Né? Dilatação volumétrica e dilatação superficial. Dilatação volumétrica e dilatação superficial. Lembrando que eu já expliquei o conceito dessas variações, né, de dilatação no última videoaula, que eu expliquei para vocês o que era dilatação linear, expliquei o que era dilatação superficial e expliquei o que era uma dilatação volumétrica. Hoje eu vou ser mais direto, eu vou falar para vocês a questão de cálculo. Quem ainda não entende o conceito, assiste a última aula sobre dilatação linear, né, dilatação dos sólidos e dilatação linear, que vai dar super bem para você encaixar na aula de hoje. Tá tudo aí as aulas gravadas no YouTube, então tá fácil acesso aí para vocês. Só entrar lá no canal, o professor Alan tá inscrito, né, no canal, e vocês vão tirar todas as dúvidas. Então hoje nós vamos pegar essas partes aqui mais diretamente a área de cálculo, tá ok? Então vamos iniciar um pouco o conceito. Então, galerinha, eu coloquei para vocês aqui duas fórmulas que nós vamos usar na questão. Vou até colocar aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte da dilatação. Tá vendo aí? Dilatação superficial. Dilatação superficial. Não está enxergando, né? Deixa eu colocar em preto. Melhor, mais ou menos. Dilatação superficial. Como assim? Tem tudo a ver. Dilatação superficial, para lembrar um pouquinho o conceito, significa o quê? Onde ela vai ser ampliada ou reduzida em questão de uma área. Lembra que a linear era só questão de comprimento? Não, aqui envolve uma área em si. No último vídeo, lembra que eu falei um exemplo da calçada, aquelas valinhas que tem as repartições, que significa para não produzir fissuras, né, no decorrer do tempo, pelo um dia frio ou um dia quente, que ela se expande ou que ela vai se contrair? Então, isso exige algumas variações que vai decorrer. Eu coloquei aqui duas simulações de dois corpos, onde ele tem aqui uma área inicial, esse S aqui, ele representa a área. Vocês vão ver no livro de vocês para estudar que a área representada na dilatação superficial, né, superficial, acho que vem do S de superficial, que representa a área. Quando ela tem o zero, né, significa, ela lembra lá da dica anterior? Quando ela vem com zero, significa que ela é uma área inicial. E quando ela não tem, significa final. O que que acontece, galerinha? Era uma barrinha metálica, né, quadrada, que ao sofrer uma temperatura, ela se expandiu como comportamento, né, normal de um material ao se receber temperatura, ela se expande. Nesse caso foi superficial porque ela se expandiu em uma área, né, em sentidos de metragem entre base e altura. Então agora, duas fórmulas que as questões podem te cobrar esse conhecimento. Ou ela pode pedir para você encontrar a área final, né, depois de uma determinada situação, depois que você encontrou o ΔL, né? E o que que acontece? Você pode descobrir isso através dessa fórmula e dessa fórmula aqui também. Vamos definir cada uma delas. S significa o que? Área. Eu já vou colocar uma imagem para ficar bem bonitinha para vocês. É só copiarem para não ficar tão feio aqui no quadro. Então, área. O que é o L0?
comprimento, né? Comprimento da aresta, né? Que pode ser essa parte de baixo ou a parte aqui na vertical, horizontal ou vertical, é o comprimento, né? De um dos lados desse quadrado, mais a variação desse comprimento. O que é a variação? A diferença, o que aumentou da parte inicial para a final? Qual que foi o acréscimo? Então, ΔL é variação como sempre, né? Então, você vê o delta é uma variação. Vai somar essa variação e vai multiplicar pela mesma coisa dele. Pode colocar ele ao quadrado, se for quadrado em si, mas se for um retângulo, não for um quadrado, né? Porque o retângulo também vai abrir uma área em si. Então você pode colocar o seguinte, um lado, né? Vamos imaginar que a aresta A e aqui a B. Então você vai pegar os dados de A, vou colocar todo esse parêntese aqui referente a A. E todo esse parênteses aqui referente a B. Então você vai colocar a aresta de A mais a variação de A dessa figura para a outra, né? Pelo que ela se tornou a partir a ser exposta à temperatura. E depois vai multiplicar pela mesma informação, só que da aresta B, né? Vamos supor aqui que nesse caso seja o que está na horizontal. Então, colocou a aresta inicial, que era o quadradinho pequeno, mais a diferença para ele se tornar o quadradinho grande, e vai multiplicar os dois e vai achar a sua área final, que é isso que é o objetivo, saber a área do quadrado maior, porque esse quadrado maior é resultado de um material exposto à temperatura. Ok, mas e se eu quiser saber a minha dilatação superficial sem precisar, se eu não tenho, na verdade, se eu não tenho esse sisteminha aqui, se eu não tenho os dados finais dele, de qual foi a aresta final dele, aí você vai precisar dessa fórmula. Atenção, você vai precisar dessa fórmula quando você não tiver os dados da aresta final. Tipo assim, ele foi exposto a uma temperatura, mas você não sabe qual foi o comprimento que ele chegou a ficar após ele receber essa temperatura. Então você pode usar essa fórmula de baixo aqui, ó, né? Que é o ΔS, variação, que poderia vir daqui, já que você tem um inicial e tem um final. Variação é o quê? Olha aqui um exemplinho aqui, vamos puxar aqui. É o delta, ou a área final menos a área inicial. Você vai ter no ΔS. Só que você não tem os dados aqui de cima do resultado. Você quer descobrir esse resultado. Você pode fazer o seguinte. O que é S0? A área inicial do corpo, antes dele receber a temperatura. Vezes beta. O que é o beta nesse caso? Beta, ele é o coeficiente do material multiplicado duas vezes, porque é área, metragem, base vezes altura, metro vezes metro. Lembra que na dilatação linear a fórmula era bem semelhante a essa aqui? Tinha o quê? Só que antes era comprimento, na verdade, e agora é o que? Uma área. E agora, lá era alfa, aqui é beta. Como é que eu vou encontrar o beta? É pela tabela igual alfa? Também e não. Como assim? Porque o beta, ele nada mais é que o meu alfa vezes 2. Como é que eu acho o alfa? Na aula passada eu não falei que era na tabelinha, cada material tem um coeficiente diferente? Sim, se aqui esse material for de ferro, o coeficiente de ferro vai multiplicar ele duas vezes, você vai ter o quê? Vai ter o beta. Isso mesmo, vai ter o beta. E assim vai. Agora, da última aula também, da mesma forma, o que significa delta delta, né? Que é delta, né? Delta delta representa variação de temperatura. Como assim variação de temperatura? Se ele estava numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius e essa temperatura aumentou para 30 graus Celsius, qual que é a variação? A diferença, que era 20, foi para 30, a diferença foi quanto? 10. Então eu colocaria 10 aqui, ó, no delta delta. Então, é assim que vai formular o pensamento para resolver os cálculos de dilatação superficial, que não vai modificar praticamente nada da dilatação volumétrica. O que vai aumentar? Porque, vamos pegar a sequência, linear em comprimento, superficial, que é essa aqui agora, é área. Volumétrica vem de quê? Da sequência, vem do volume, metros vezes metros vezes metros, aquilo que tem 3 dimensões. Já que ele tem 3 dimensões, então o que vai mudar aqui agora? Olha só, eu vou apagar essas partes aqui
para a gente usar o máximo do conteúdo que já está aqui, porque não vai modificar muita coisa não. Vai modificar muita coisa? Não, não vai. Olha só, vou apagar aqui. O que acontece? Quando ele é volume, eu não tenho só um quadrado. Eu vou ter o quê? Né? Ele vai ficar com 3 dimensões. Então agora ele vai ter mais lados do que antes. Agora sim, agora o negócio aqui eu vou até colocar aqui. Agora mudou, agora não é superficial mais, agora é volumétrica. Volumétrica, isso mesmo. Agora é 3, porque tem base, tem largura e tem altura. Então são 3 dimensões. Então agora vai aumentar mais um aqui para ser multiplicada. Então aqui ó, é o outro aresta, né? Vamos pensar agora na parte C. Vamos supor que agora tem o Czinho aqui, que pega aquela direção ali da terceira dimensão, mais o outro ΔL, multiplicado por 3. Porque se tudo isso aqui é metragem, metros vezes metros vezes metros, metros cúbicos. Metros cúbicos eu tenho o quê? Volume. Se eu estou falando de um material que tem volume, que se expandiu, é dilatação volumétrica? Ah, isso mesmo, você acertou. O que acontece então? Agora a fórmula continua a mesma? Não, agora aqui eu não tenho beta mais. Ah, não tenho beta. Agora eu tenho gama. Gama. Mas vai mudar o que? Olha só, o tanto que é fácil lembrar dessas fórmulas para dilatação. A gente já viu o que é L, né? Que é a aresta, né? Cada aresta que tem, que vai ser multiplicada pela a variação que ocorreu, vai somar com a variação que ela teve. E assim vai multiplicar todos eles, né? E eu vou ter o que? A metragem cúbica, que é o meu volume. Porque agora é S. Não, agora eu vou colocar V de volumétrica. Dilatação volumétrica. Isso mesmo. De volumétrica. Porque 3 dimensões, 3 volumes, 3 arestas, 3 comprimentos, né? Aí novamente, a parte de fórmula aqui embaixo. Aqui eu já entendi, não entendi? Ah, entender, eu tenho certeza, não é possível. Se olha, essa primeira eu coloquei A porque é a distância da aresta A, mais o que aumentou com depois da temperatura. E assim eu vou fazer a mesma coisa com a aresta B, mais o que sofreu, que foi aumentado depois da temperatura, mais a aresta C, né? Que quer dizer o que esse comprimento dela, mais o que foi aumentado após a temperatura também, multiplica tudo. Metragem cúbica eu vou ter o que? Volume, né? Dilatação volumétrica. Aí falou assim, ah, mas novamente, ele pediu para mim achar a dilatação volumétrica, só que ele não falou qual foi o comprimento final que o material chegou. Então, tem como eu usar essa fórmula aqui em cima? Não, não tem como. Então, vou usar a fórmula aqui embaixo. O que eu preciso saber novamente? Agora, esse aqui, ó, não vai ser S mais, vai ser o que? Volume inicial. Qual foi o volume inicial? Tipo, a questão tem que te passar. Qual é o volume inicial desse material, né? Vezes o que? Agora é o que? É o gama. Gama, que é porque também é um coeficiente, só que agora tem que ser multiplicado a 3. Lembra que o beta tinha que multiplicar 2? Porque era 2 dimensões. O volume é 3 dimensões. Então, é o alfa vezes 3 agora, porque são 3 dimensões. O coeficiente do material, se for metal, o coeficiente dele vezes 3. Se for madeira, o coeficiente da madeira vezes 3, e assim vai. Você já vai ter o seu gama para poder calcular. E eu tenho aqui delta delta, novamente, que é a variação de quê? Temperatura. Lembra do exemplo do 30, que era 20, foi para 30, sobre qual foi a variação? 10. Isso mesmo que você tem que observar. Então é muito simples fazer esse tipo de cálculo, não tem erro, tá bom? Eu vou ver algum exemplo para vocês e para ficar mais fácil resolver os cálculos aí da lista que eu passei. Bem teórico, bem pouco cálculo e cálculo muito simples para poder ser resolvido. Até mais? Então, galerinha, com essas dicas aí de fórmula, eu quero que vocês tentem resolver as atividades que eu vou passar na lista para vocês. Essa semana eu vou estar fazendo uma live com os meninos do primeiro ano para fazer a correção das atividades que eu passei. A próxima semana já vai ser a de vocês, do segundo ano, tá bom? Onde vocês vão poder tirar dúvida. Galerinha, foco e estudo, tá bom? Que vocês vão conseguir. É simples, substituir
itens de fórmula pelos valores dados na questão. Então, formou os dados, aquela listinha de dados que eu sempre mostrei para vocês, representando cada símbolo desses, trocou, aí a multiplicação simples nessa aqui. Não tem nada, ó, continha de mais, multiplicou. Bem simples, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.